Obrigado, Espírito Santo. Vamos passar, então, rapidamente ao debate, né? Todos já devem estar exaustos dessa sessão da manhã, embora as contribuições tenham sido bastante provocativas. Muito obrigado aos 4 palestrantes. Gostaria só de lembrar que as perguntas devem ser feitas aqui no microfone, então vou pedir que vocês venham até aqui formulá-las, já que o evento está sendo transmitido. Tá? Por favor, digam o seu nome e, se possível, instituição. Eu sou Joana Correia, eu trabalho no Museu Casa do Pontal e faço parte de uma associação não governamental chamada Caburé. Tem também o Alexandre e o Biter ali presente, da Caburé. Bom, primeiro dizer assim que fico sempre muito emocionada, agradecida com todas essas falas, renova assim, os nossos ânimos de continuar trabalhando na área cultural, que é uma área difícil. Assim, eu venho de uma experiência a partir da Caburé, que foi de a constituição de um museu de território no litoral sul de São Paulo e norte do Paraná, chamado Museu Vivo do Fandango, que foi uma iniciativa que começou a ser pensada em 2002 e que foi justamente essa ideia de aliar, né, patrimônio e nova museologia, patrimônio material, nova museologia, essas discussões caminhando juntas, e ela se deu também com vários desdobramentos, constituição de pontos de cultura, enfim, concordo muito com... aprecio muito a política do patrimônio material, acho que é a melhor ação, assim, né, um conjunto de ações complexas que a gente tem no campo das culturas populares, acho que é uma iniciativa muito importante, pontos de cultura, enfim. Eu estava pensando, assim, primeiro numa pergunta falando sobre esses conflitos, né, que essa conexão, que é fundamental, ela é justamente uma conexão rica e conflituosa, né, assim, dentro dessa experiência de campo e tal, eu sempre vi muito as áreas serem estigmatizadas, segmentadas, né? Então, os pesquisadores generalizam os produtores culturais como se eles quisessem usurpar dinheiro das comunidades tradicionais. Os produtores culturais estigmatizam os pesquisadores como se fosse um grande bloco de pessoas que vão lá, roubam conhecimento e não devolvem, né? Todos estão ganhando dinheiro em cima, na verdade, os pesquisadores ganham suas bolsas, os produtores ganham seus recursos também. Também acho injusta essa disputa. E, muitas vezes, os representantes das culturas populares são vistos como pessoas essencialmente do bem, assim, não são vistas também na sua natureza conflituosa, problemática e cheia de contradições, né? São pessoas também, como todos os outros que estão envolvidos, e que eu acho que é importante a gente pensar nessa relação conflituosa como produtiva, na verdade. O conflito ele está ali, assim, as pessoas, elas todos são humanos e tem pessoas éticas e não éticas em todos esses grupos, né? Então, assim, eu sou absolutamente favorável à ideia da revisão do conceito do patrimônio. Acho que é rico. Acho que quando você coloca, por exemplo, eu vou estudar Vissungo porque eu descobri que meu pai era Vissungo. Isso é um patrimônio. Na verdade, você está reconhecendo uma herança imaterial que você herdou de seu pai e que, de alguma forma, te autoriza a dar seguimento nessa pesquisa, né? Então, o que eu penso assim é que eu sou favorável ao processo de registro, apesar de que o registro ele precisa ser dinamizado, né? Eu acho que o exemplo que me impressiona cada vez mais é esse livro do Aires da Mata, como um simples registro feito por um folclorista, cheio de problemas, porque ele não questiona se aquele registro é variável ou não, se ele apresentou, se aqueles cantos num outro registro, se essas palavras variam no tempo, né? Ele fixa aquela visão, de certa forma, mas de uma potência absurda. Clementina gravou, Mônica Salmazo, Jongo da Serrinha. Cada vez mais eu descubro muitas pessoas que, a partir desse registro, dinamizaram a prática dos Vissungos, e hoje os Vissungos eles estão, de certa forma, vivos e dinâmicos também por conta dessa inserção em outros meios culturais. Então, essa questão assim, da gente pensar esse conflito também como um aspecto produtivo dessas conexões entre academia, segmentos culturais e comunidades tradicionais. Só para dizer que esse trabalho do Aires,
A característica fundamental dele ter tido tanto impacto não foi o fato dele ser um trabalho fantástico, e é um trabalho fantástico, mas foi o fato de ser o único. O trabalho do Aires da Mata Machado com o Negro no Gari, quando é lançado, é década de 70 isso, né? Ele era o único, gente. Isso é gravíssimo, né? Ninguém fazia isso. Eu lembro também na pesquisa de Jongo que as gravações do Stanlenstein ficaram, desde 1949, inteiramente desconhecidas. Eu posso dizer aqui também que a própria pesquisa do Jongo em si só se acentua, ela só tem um grande impulso depois que surge a resolução da Unesco. E que aí sim, as pessoas, como é a corrida do ouro, né? O Jongo aparece. Aí deparamos com o seguinte problema: não existe bibliografia, né? A gente tem aquele livro da Edir Gandra, né? Que é de 86, se eu não me engano, mas olha o hiato, gente. É praticamente zero. É aquela Maria de Lourdes Borges Ribeiro, né? Não lembro nem o ano, mas parece década de 60, por aí. É um opúsculozinho, um livrinho fininho, né? As gravações que é até desqualificado por muitos antropólogos, né? Aquilo é folclore e tal. Mas é muito bom aquele trabalho. O Stanley está em 49 e agora só no ano 2000, né? Por conta dessa questão. E aí o tombamento do Jongo sofre ele é vítima disso, né? Não há bibliografia. As pessoas que vão inventariar não sabem o que é Jongo, não sabiam. Porque elas não têm como saber, não tem o campo não foi feito. O Jongo do Vale do Paraíba do Sul está lá, vivíssimo, esteve até 2000, ele sempre esteve lá. Aqueles 5 grupos eram muito mais grupos. Sempre se fez jongo no Vale do Paraíba do Sul, desde o tempo da escravidão. Nunca se parou de fazer jongo ali. Mas as pessoas não sabiam. Então, o livro do Aires envolve simboliza isso, né? Ele não é bom porque ele é excelente, ele é bom porque ele era o único. Durante anos e anos, até hoje, não existe um outro livro sobre aquele tema, né? Não existe. É muito pouca coisa, muito pouco material produzido, pela academia, no caso. Como é que vai ser a dinâmica? Posso aproveitar para comentar? Porque eu não sei se vai sair meio de meio se deixar nesse... Porque agora que vem, eu acho que é o bom. Agora vem o bom, né? Eu acho que quando você traz a questão do jongo, né, na perspectiva da colocação da Joana, assim, em primeiro lugar, eu tenho a impressão que a questão do mercado já estava colocada para os grupos e a questão do turismo cultural, independente da política de patrimônio cultural. Então, isso assim, até como você faz uma discussão que eu acho super importante, que é a questão do turismo cultural, e aí a questão que a Marta também nos trouxe, das preocupações, dos modelos das indústrias criativas, e está aí de novo, né? Agora é a economia criativa. Então, eu acho que essa questão já estava posta, independente do jongo vir ou não a ser patrimonializado, aí no caso específico do jongo. Já estava vivendo o processo conflituoso de inúmeras mediações, e de mediações, aí no caso, com o mercado, que entra também, é evidente. Patrimônio é um valor, né? Patrimônio é um valor. E na hora que a gente patrimonializa, você estabelece uma outra relação de valor que, evidentemente, vai estar sujeita a todos os outros interesses que circundam a matéria. Agora, no caso específico do jongo, e eu quero falar aqui, porque o Centro fez um trabalho que foi um dos primeiros, se chamou Projeto de Celebrações e Saberes da Cultura Popular. Foi um projeto experimental, implantado no final do ano 2000 e começou a ser executado mesmo em 2001, ou seja, logo depois que saiu o decreto. E o jongo esteve e foi, nós tivemos participação ativa enquanto instituição, enquanto um conjunto de pesquisadores na patrimonialização do jongo como forma de expressão, né? E o que aconteceu, o que acontece hoje, porque
A gente está falando, nós falamos de mapeamentos, você chamou muita atenção para a perspectiva dos inventários e muitos pontos importantes que o Samuel vem defendendo, que eu acho que são pontos estratégicos, que é a formação direta dos agentes, dos detentores, dos próprios atores sociais, que o Museu da Maré trouxe para a mesa. Isso eu acho que é realmente um desafio a ser alcançado. E no caso do jongo, hoje a gente tem, inclusive, mestrado sobre o próprio jongo feito por jongueiros, né? Tem uma moça que está fazendo o mestrado dela sobre o jongo dentro de jongueiros. O que a gente identificou ali é que já havia um movimento muito anterior a qualquer iniciativa nossa de inventariar o jongo. Já havia a rede dos jongueiros, né? Aquilo já funcionava há mais de não sei quantos anos, quando o centro chegou ali com um projeto experimental para inventariar. Esse Celebrações de Saberes, na verdade, processou 14 inventários, dos quais saíram apenas 3 pedidos de proposição de registro, um deles para o jongo. E eu acho que você tocou numa questão que é muito importante também, ao dar luz, e no caso específico do jongo, não eram 1 nem 2 pesquisadores, não, tinha mais gente. Agora, é evidente que ninguém tem o domínio total e que nesse processo de dar luz vão aparecendo, e ficou restrito também a algumas áreas. Como a gente tem hoje um outro problema seríssimo, que é a titulação da capoeira como forma de expressão, né? Quer dizer, organizar um plano de salvaguarda, ou seja, pensar numa política participativa que só pode partir de consenso, né? Não existe política participativa sem estabelecimento de relações de consenso no desenvolvimento das ações. Para a capoeira, é um desafio do tamanho de um bonde. Então, assim, eu queria aproveitar aqui o tempo assim, para puxar, que eu concordo com a Joana que a gente tem uma brecha enorme aberta. E concordo com você que temos um enorme desafio em fazer esses espaços transitarem, né, com essa perspectiva de participação direta. E essa gente são muitos, né, Antônio? É difícil você chegar a consensos maiores, e no caso do jongo, é impressionante esse plano de salvaguarda e a apropriação e a participação dos próprios jongueiros do processo e na gestão também, né? Na gestão de recursos. Outra questão que foi falada, mas agora eu vou deixar para as pessoas, que é a questão de recursos, que eu acho muito importante também.